A Organização Mundial de Saúde afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, já que atualmente morrem no mundo 5 milhões de pessoas por ano, em consequência das doenças provocadas pelo tabaco, o que corresponde a aproximadamente 6 mortes por segundo. Do total de mortes ocorridas, 4 milhões são no sexo masculino e 1 milhão no sexo feminino. No ano de 2025, ocorrerão 10 milhões de mortes decorrentes do uso do tabaco se não houver mudança nas prevalências atuais de tabagismo, afirma a Organização Mundial de Saúde. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, vinculado ao Ministério da Saúde, o tabaco também tem relação com a impotência sexual e a infertilidade masculina, pois, segundo os estudos, prejudica a mobilidade do espermatozoide. O Dr. Jorge Said, Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, é o nosso convidado de hoje no quadro Saúde e Qualidade de Vida para falar do assunto. Doutor, muito obrigado aqui pela presença do senhor. Eu que agradeço o convite. Agora, doutor, cigarro, charuto, cachimbo, fumo de rolo, rapé, o narguilé ou narguilé, depende como as pessoas falam, outros produtos derivados do tabaco, em geral todos esses produtos aí, por que eles fazem tão mal à saúde? Muito bem, eles fazem um mal danado à saúde porque o tabaco, ele está presente em todos esses que você falou, ao ser queimado, né, quando tem toda a sua combustão, ele produz mais de 4.700 substâncias que você ingere, você inala, ingere, passa para o teu organismo e dessas substâncias você tem aí substâncias cancerígenas, entre outras que fazem muito mal ao organismo. Ou seja qualquer um desses que você falou, inclusive esse narguilé que os jovens hoje estão usando com muita frequência, fazem mal, tão mal ou até 100 vezes mais mal do que o próprio cigarro. Agora, quais os derivados do tabaco que mais agridem a saúde humana? Como eu disse, são várias substâncias que no momento que se queima esse tabaco, né, tem uma agressão muito forte. Mas vamos para os mais conhecidos, né? Vamos falar da nicotina e do alcatrão, né? Fora, nós temos aí o formaldeídos, nós temos o monóxido de carbono, por exemplo. São mais de 4.000 substâncias. 4.720, para ser preciso, hoje, comprovadamente, cientificamente, que você está consumindo. E nós vamos daqui a pouquinho conversar também, quando você exala esse cigarro, quem estiver por perto está consumindo igual e mais. Mas, voltando, a nicotina hoje, ela é considerada uma droga psicoativa, ela é estimulante, ela é considerada, ela é muito próxima hoje da cocaína, do crack. Inclusive, o Código Internacional de Doenças diz que se trata de um transtorno mental, é classificado como um transtorno mental. Uma pessoa que consome o cigarro, ela não é diferenciada em termos de problemas de saúde, em termos de dependência química, física, psicológica, de comportamental. Ela é comparada às pessoas que usam essa droga. Então, assim, essas substâncias, elas vão agindo no organismo, né? Elas estimulam os neurosensores, né? E começam a produzir euforias, prazeres, e vão causando uma dependência que depois vai ficando cada vez mais difícil dessa pessoa livrar dessa dependência. Como é que o cigarro atua no organismo de forma a deixar a pessoa tão viciada assim? Justamente. Então, por exemplo, nicotina, ela com 6 segundos a 10 segundos ela chega no seu cérebro e estimula substâncias que nós chamamos de catecolaminas, que são da família das adrenalinas. Vamos entender melhor assim. Então, o que acontece? Você, quando recebe uma carga muito grande dessas substâncias no organismo, existem processos como vasoconstrição, ou seja, tuas artérias começam a fechar. Há um colabamento, há um fechamento. Aí nós vamos, de uma forma geral, para as pessoas entenderem, você está passando menos sangue chegando aos órgãos, você tem aí entre os problemas de infarto, problemas de acidente vascular cerebral, AVC.
Sem contar, no caso aí do alcatrão, que tem mais de 40 substâncias tóxicas, inclusive cancerígenas, que vão atuar especificamente no pulmão. E aí nós temos os cânceres de pulmão. Quando é eliminado pelo organismo, nós temos os cânceres de bexiga. O estômago é estimulado por essas substâncias, produz muito ácido clorídrico, acaba gerando úlceras. Então, assim, é uma palavra assim, para a gente entender melhor, é um estrago. É uma das substâncias consumidas pela raça humana que poderiam, não sendo consumida, evitar milhares, como você disse muito bem, milhares de mortes. Agora, o que causa tanta dependência assim no cigarro, já que ele causa tanto estrago? Pois é, dessas substâncias todas, né, voltando para a nicotina, ele é uma droga que te gera prazer. Nós temos essa tendência humana, né, de buscar algo em cima das tensões, em cima das preocupações. Então, as pessoas consomem um cigarro, é muito comum, né? Ficar nervoso, acende um cigarro. A nicotina vai lá para o cérebro, como eu disse, libera substâncias que te dão uma sensação de prazer, de euforia. Se fosse só isso, entendeu? O problema é que, como outras drogas, né, ilícitas, né, ela poderia ser uma droga ilícita, sem ser permitida pelo consumo, né, e a gente vem trabalhando para esse banimento, porque as consequências, só para você ter uma ideia, o fumante hoje ele está vivendo menos 15 anos do que qualquer outra pessoa. Ele vai viver menos 15 anos. Se não morrer de infarto antes, se não morrer de AVC antes, se não tiver problemas de câncer antes. Mas durante a vida dele, por todas as outras coisas que a substância faz, envelhecimento e por aí vai. Tá certo, doutor. Agora, por que as pessoas começam e muitas vezes continuam a fumar? Pois além da dependência química, o fumante, a pessoa que utiliza o tabaco, a gente não tem que punir, não tem que ficar. É muito comum, você vai morrer, todo mundo vai morrer. A questão é o sofrimento e o encurtamento dessa vida. Então, a gente tem que convencer, essas pessoas precisam de ajuda. Encurtamento e queda na qualidade de vida, total, né? Total. Olha, se a gente tivesse tempo, essa pessoa ela tem uma qualidade de vida muito ruim. Desde de momentos para poder oxigenar seu organismo, até capacidades de físicas e mentais e envelhecimento. Mas o que acontece? Além da dependência que causa, mas antes principalmente o adolescente, o jovem, antes de ele começar a consumir, o que é muito comum? As propagandas. As empresas, né, que desenvolvem o tabaco, essas empresas, e isso há pouco tempo foi proibido, inclusive, em alguns meios de comunicação, mas sempre associa a história do tabaco, ela está associada à história do glamour, dos grandes filmes, onde se acendia um cigarro em determinado momento, os grandes atletas que desenvolviam serviam de pessoas propagandas para essa. Então o jovem identificava aquele produto como uma coisa exitosa, êxito e toda uma felicidade que estava por trás daquilo, falsa, claro. A partir daí, quando ele começa a consumir, aí pronto, aí entra a substância que vai lá e causa dependência. Como eu disse, não é diferente de um crack, não é diferente de uma cocaína, não é diferente de outras drogas que a pessoa depois se escraviza e passa a sofrer por causa disso. Agora, o senhor já falou dos estragos que o cigarro causa no corpo humano, mas quais são as doenças que essa droga causa também para quem consome? Olha, hoje tem relacionado mais de 50 doenças e todas elas muito graves. Mas vamos ficar com 3 grandes frentes hoje, que são as que matam mais dentro do que você, quando abriu o programa, você colocou. Hoje nós estamos em milhões e milhões de mortes, tanto masculinos como feminino, porque as mulheres vêm, inclusive, consumindo mais ainda. Mas o grande problema hoje de quem consome o tabaco, nós estamos falando aí de doenças cardiovasculares. Aí vamos traduzir infarto. Eu disse, dentre várias atividades das substâncias que você consome, a nicotina ela fecha as artérias, ela vai diminuindo as artérias, ela vai diminuindo a passagem de sangue. O coração precisa de sangue, todos os órgãos precisam de sangue.
Se já tem lá um entupimentozinho, porque tem um colesterol, tem alguma coisa, juntou com cigarro, pum. Então, as doenças cardiovasculares são as primeiras. Acidentes vasculares cerebral. Então, você tem também, pelo mesmo motivo, você diminui o aporte sanguíneo no cérebro. Com isso, você tem problemas. Nós temos problemas pulmonares. Todo fumante, eu posso te garantir isso aqui, da minha formação médica, estou falando para todo mundo, todo fumante vai ser enfisematoso. Ele vai ter enfisema. Num período de vida, se ele não parar de fumar, 100% dos fumantes vão ter enfisema pulmonar. O que é isso? O pulmão o cigarro vai destruindo, principalmente o alcatrão, uma coisa chamada elastina, que dá flexibilidade, elasticidade ao pulmão. Ele vai ficando com aquela caixa torácica, peito de pombo, e ele não consegue respirar, então ele vai se afogando no seco. Essa é uma tendência de todos os fumantes, com certeza. No caso dos cânceres, por exemplo, em cada 10 pessoas que apresentam câncer de pulmão, 8 a 9 são fumantes. E as outras 2 são fumantes passivos. Convivência com o fumante, né? Justamente. O passivo fuma mais que o ativo até. Mais que o ativo, porque você, ao exalar a fumaça, você fez a carburação e ingeriu. Quando você solta, você está soltando inclusive monóxido de carbono e outras substâncias multiplicadas. Elas se multiplicam a partir dessa exalação que você faz da fumaça do cigarro. Doutor, se já é ruim para qualquer ser vivo, não só para ser humano, e para as mulheres grávidas? Olha, um crime. O feto, por chegar menos sangue, no mesmo raciocínio que nós estamos fazendo da diminuição do aporte sanguíneo, chega-se menos sangue em vários órgãos, principalmente, nesse caso, no útero. Então, esse feto que está em formação, ele recebe menos nutrição, menos oxigênio. Geralmente nascem com baixo peso. Tem deformações ainda, hoje em dia, comprovadamente causadas pelo cigarro. A chance dessa mulher abortar é muito grande. A chance dela ter problemas de sangramento é muito grande. Tem várias situações que envolvem a mulher grávida, principalmente, não só para ela, mas principalmente para esse feto que ela quer com muito carinho, que ela está esperando e que vai nascer com problemas, porque ela adquiriu um vício, um hábito, que simplesmente não vai fazer diferença nenhuma na vida dela se ela largar. Não vai mudar em nada, muito pelo contrário, não acrescenta absolutamente nada na vida dela. Agora, até derrubando também um mito, doutor, é possível que a criança que estava na barriga da mãe, que era fumante, ela tenha uma tendência futura a se tornar viciada em cigarro ou não? Com certeza, porque ela passou a adquirir as substâncias. E aí nós estamos falando da nicotina e outras que são inclusive cancerígenas, mas principalmente a nicotina. Então ela nasce com porque essa nicotina, o organismo vai estar sempre, o fumante, ele vai estar sempre querendo atingir essa meta de nível de nicotina no organismo. Então o fumante, quando a nicotina vai abaixando, o organismo tenta expulsar o tempo todo. O organismo ele tenta eliminar essa droga, ele tenta eliminar essas substâncias que ele consome. Não só pela própria diálise feita pelo aparelho renal, que elimina pela urina, vai baixando os níveis de nicotina, como as substâncias que vão impregnando no pulmão. Um exemplo, pessoal que está nos assistindo, pessoal rural. Todo mundo que tem lá um fogão a lenha, começa a acender o fogão a lenha, por mais que tenha chaminé, começa vai escurecendo a parede. Com o passar do tempo, aquilo vira uma camada enorme Então, o pulmão não foi feito para receber fumaça. O pulmão foi feito para receber oxigênio, ar. Então, você vai borrifando fumaça, e ele também tem uma coisa de cílios, a gente chama de cílios, os broncos, bronquíolos, ele está sempre querendo expulsar esse limo, essa camada escura que vai se formando para fora. Só que não dá tempo. Quando ele tenta expulsar, você joga do cigarro, que vai neutralizando a capacidade de reagir. Então, o organismo tenta o tempo todo colocar para fora. Quando esses níveis vão baixando, principalmente a nicotina, o fumante tem vontade, desejo e fissura de acender novamente um cigarro. A gente falou, doutor, daquela criança que já estava na barriga da mãe recebendo o cigarro. E essas crianças que, porventura, muitas vezes não nasceram dessa forma, mas que convivem
com fumantes, quais são as consequências para elas? Esses familiares, pais, mães, parentes, têm que entender o que eles estão fazendo, fumando ao lado de uma criança, é um ato criminoso. É um ato criminoso, porque a criança está em formação. A outra lá estava se formando enquanto constituição, se transformando, desenvolvendo o início da mórula, chegando ao feto. Nós estamos falando agora de uma criança que vai desenvolver até 20, 21 anos. Então, todo o processo de desenvolvimento, ao receber essas drogas, porque a fumaça no ambiente, ela se homogeneiza, ela se espalha de uma forma igual. E a criança, ao puxar o ar, ela consome da mesma forma. Todos esses problemas que nós estamos falando do fumante passa para essa criança. E daí tem a tendência de se tornar um fumante também. Mesma coisa. Justamente porque os níveis de nicotina vão sendo absorvidos, vão gerando os mesmos processos psicoativos, né, estimulando lá os neurotransmissores. E na medida que essa criança, essa nicotina baixa, o organismo há uma irritabilidade, um desconforto. E essa criança, quando chegar na adolescência e encontrar o cigarro, vai ser uma coisa fácil, porque é como se eu já conheço, meu organismo já conhece. Perfeito, doutor. Agora, diante desse problema alarmante, é possível que a pessoa viciada encontre tratamento gratuito, até pelo SUS mesmo, para parar de fumar? Aliás, o SUS tem um tratamento reconhecido no mundo inteiro. O Sistema Único de Saúde, através do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, eles desenvolveram uma atividade de tratamento que é fantástica. O que acontece? Você vai procurar um posto de saúde e o posto de saúde você vai perguntar, aqui tem tratamento para quem quer parar de fumar? Se não for naquela unidade de saúde, com certeza a outra, porque todos os estados têm, todos os municípios têm. Resta saber qual que está fazendo. Eles formam um grupo de umas 20 pessoas, eles vão conversar, ali tem psicólogos, médicos, nutricionistas, porque as pessoas acabam preocupadas porque engordam um pouquinho. Claro, a oxigenação passou a ser melhor, as coisas passaram a ser melhores. Mas, de qualquer forma, além dessa conversa, que são 2 reuniõezinhas, ele depois vai ter um tratamento individual. E nesse tratamento individual, ele tem adesivos de nicotina para ir desmamando, não vai ser nada radical. Ele tem uma substância chamada bupropiona, que é uma substância também usada como antidepressor, que acaba que funciona pessoas que tenham problemas, às vezes, de depressão e tal. Ele tem uma capacidade fantástica de tirar aquela ansiedade que causa, e às vezes até depressão, quando a pessoa está fumando. Tem essa substância na sua corrente sanguínea. Então, ele recebe a orientação, ele vai perceber nesse grupo que não é só ele, as pessoas passam pelos mesmos problemas, têm recidivas, ele vai receber os adesivos, ele vai receber a substância que se toma também, se for necessário. Às vezes uns chegam só no adesivo e não precisa mais. Mas isso o médico vai começar a coordenar e ele vai parar. O Brasil vem diminuindo o consumo. O Brasil é um dos países referências no mundo por causa, inclusive, deste programa que você me perguntou, e ele vem diminuindo. Agora, diminuindo o quê? Hoje, nós estamos 15% da população que fuma. Considerando 200 milhões de habitantes, nós temos aí ainda na casa de 20 e poucos milhões de pessoas que consomem. Nós temos que parar com isso. Doutor, para encerrar, aquela pessoa que já tentou várias vezes, já fez todo esse processo aí que o senhor descreveu, mas que mesmo assim não conseguiu parar de fumar, ela vai conseguir um dia, em definitivo, parar com esse vício? Não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma. Essas pessoas, elas não podem desanimar, elas não podem desistir. Ela tem que entender o seguinte, o vício é um ato covarde, o vício domina. Às vezes ela sofre, ela quer parar, ela faz promessa, ela jura perante os filhos, ela faz um monte de coisa, mas ela não consegue. Agora ela tem que entender o seguinte, nenhuma desistência deve ser considerada uma grande derrota, muito pelo contrário, ela tem que retomar, ela tem que entender que se ela conseguir ficar alguns meses sem fumar, ela já vai ter uma sensação de melhora no corpo, mesmo que bata aquela fissura, que, por exemplo, uma informação importante, a pessoa está parando de fumar, vai para um bar e toma uma cerveja. O álcool, ele diminui de tal forma a nicotina que ela vai dar uma fissura que a pessoa acaba voltando porque bebeu e não conseguiu um café, a cafeína também estimula. Essa fissura leva de 5 a 10 minutos, ela tem que, no primeiro momento, ir se contendo. Com 1 ano,
a chance dela de infartar cai pela metade. Com 10 anos, ela vai ter a mesma chance de infartar como um não fumante. À medida que ela for parando, o paladar volta, o olfato volta, a oxigenação do sangue, as artérias já não são mais comprimidas, então, essa vasoconstrição que eu falei, a pressão volta ao normal, ela vai ter uma qualidade, uma melhora, uma sensação maravilhosa. Perfeito. Esse foi, então, o Dr. Jorge Said, coordenador geral de Saúde do Trabalhador do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e vocês estão nos ouvindo. Vamos lá, vamos acreditar que é possível parar de fumar. Ok, obrigado, doutor.